mesmo hoje, Francisco, como ouvimos André Ventura lançar uma espécie de apelo ao Tribunal Constitucional para ter em conta a maioria de direita e a vontade da maioria de direita no Parlamento. Os juízes não terão ouvido o apelo do Presidente do Chega. O que é que vão fazer agora? Se me permite dizer, não é o caso dos juízes não terem ouvido o apelo do Presidente do Chega. Os juízes não ouviram o apelo do povo português e continuam a viver no seu mundo cor-de-rosa. O que estava aqui em causa eram duas noções muito simples, mas também muito diferentes do que é ser português. Da parte do Chega, a noção que nós defendemos é que ser português é ser herdeiro de 1000 anos de história. É ser descendente do Infante, é ser descendente do Camões. Não é uma bandalheira, não é um bar aberto. Não é algo que se possa comprar numa boteca qualquer, na Índia, no Paquistão ou no Bangladesh. Não foi esse o entendimento do Tribunal Constitucional. Mas o Tribunal Constitucional permite e continua a estar ao lado de noções básicas e claras. Do facto que já existem 5 grupos terroristas a operar em Portugal, identificados pela CIA e pela Mossad, já transmitidos aos serviços secretos de informação portuguesa. 5, não 1, não 2, mas 5 grupos reconhecidos internacionalmente como organizações terroristas em Portugal. Mantém-se ao lado de declarações do diretor adjunto da PSP, que diz que são dezenas de milhares os ilegais envolvidos em tráfico humano, em redes de tráfico de droga, em redes de importação de crianças para a adoção. O Tribunal Constitucional continua no seu mundo cor-de-rosa. E depois, o que é mais óbvio e cada vez mais chocante, o Tribunal Constitucional ainda não percebeu que não pode haver em Portugal uma judicialização da política. Da mesma maneira que não pode haver uma politização da justiça, não pode haver uma judicialização da política. Isso é tipo de países como a Venezuela e como o Brasil. Não deveria acontecer em Portugal. Infelizmente, está a acontecer. E uma vez mais, o Tribunal Constitucional, por convite de partidos... Mas, Francisco Gomes, está a dizer que o Tribunal Constitucional, no fundo, deveria ser sensível a vontades políticas e não à lei fundamental? Desculpa, pode repetir a sua pergunta, por favor? Estou-lhe a perguntar se acha que o Tribunal Constitucional deveria ser sensível à vontade política de uma maioria, certo, e não à questão da lei fundamental. Eu acho que o Tribunal Constitucional tem de abrir os olhos e olhar para o país. Um país que está cada vez pior a nível da segurança e, quer queiram, quer não, está relacionada com a imigração. Um país que está cada vez mais precário no seu mercado habitacional e de trabalho e tem a ver com a imigração. Um país que é cada vez menos nosso, cada vez menos Portugal e um país no qual os portugueses se sentem estrangeiros na sua própria terra. Hoje, o Tribunal Constitucional decidiu alinhar com a extrema-esquerda, com a esquerda radical e com a esquerda antipatriótica. Portanto, está a dizer que há uma politização do Tribunal Constitucional que, na verdade, não cumpre a lei fundamental e é sensível a vontades políticas, neste caso da esquerda. É isso? Não confia em nenhum dos juízes do Tribunal Constitucional e recordo que houve 3 normas que foram consideradas inconstitucionais por maioria. Por maioria não, por unanimidade. É importante frisar isto. Obrigada. Por maioria foi só uma. Posso falar agora? Pode, claro. Obrigado. Consideradas anticonstitucionais à luz de uma Constituição que já não representa Portugal, que não revela aquilo que Portugal é. Uma lei constitucional que está perfeitamente desadequada porque foi definida à luz de um espírito pós-revolucionário e que é muito saudosista para partidos da esquerda e da extrema-esquerda, mas não representa o Portugal de hoje. Hoje, graças ao Tribunal Constitucional e à ação de partidos de extrema-esquerda, Portugal ficou a perder e é cada vez mais um país menos português e mais inseguro. O que é que significa, por exemplo, alguém não poder adquirir a nacionalidade se não tiver adesão aos símbolos e às instituições nacionais? Podemos, por exemplo, dizer que quem critica a Constituição que temos neste momento ou o Tribunal Constitucional não poderia adquirir a nacionalidade portuguesa. Ou alguém que se identifique, por exemplo, como monárquico, foi uma coisa que eu dei como exemplo na Comissão. Alguém que seja monárquico e que queira, como temos vários portugueses que são, e que recuse o regime que temos republicano, não pode adquirir a nacionalidade portuguesa. Portanto, são alterações que foram feitas muito depressa, sem a necessária ponderação que claramente não se quis fazer, porque o PSD quis ir atrás desta narrativa da extrema-direita, como vimos aqui, que mistura imigração com nacionalidade, mistura todos estes temas com combate à criminalidade. São questões diferentes. O combate à criminalidade resolve-se dando meios a quem faz esse combate para o fazer, não com alterações
exceções à lei da nacionalidade. Querer defender isso é só atirar areia para os olhos das pessoas, porque isso não vai resolver problema nenhum, nem vai resolver problema nenhum pedir aos portugueses testes de genealogia para saber se são descendentes de Camões ou do Infante, para saber se são efetivamente portugueses ou não. A partir do momento em que nós temos pessoas que nascem no nosso país, que fazem a escola no nosso país, que estão perfeitamente integrados na comunidade, essas pessoas são portuguesas. Ao contrário desta lei que, por exemplo, crianças nascidas em Portugal deixavam de ser automaticamente portuguesas só ao fim. Os pais tinham que estar há 5 anos no nosso país, e esta lei também era uma lei que, principalmente desde o ponto de vista das crianças, bebés que nascem no nosso país, era bastante cruel. O que é que o Chega vai fazer a partir de agora, conhecida que está a decisão do Tribunal Constitucional? Agradeço e permite-me só responder aqui brevemente a 2 comentários antes de responder à sua questão. Mas preciso que me responda primeiro à minha pergunta, se não se importar. Sim, e vou responder. Mas é importante perceber, não é? Porque não... esta lei era uma das bandeiras do Chega. Mas se quer que o Chega venha cá para não se defender, então não precisa de me convidar. Relativamente ao comentário que foi feito quanto ao Chega, que não percebe as normas constitucionais, eu prefiro não perceber as normas constitucionais de uma Constituição bafienta, do que trair o povo português. E o que o Tribunal Constitucional fez hoje foi trair o povo português. Quanto ao LIVRE, a declaração hipócrita que o deputado do LIVRE faz, que a criminalidade resolve-se dando mais meios às forças de segurança, então ele que explica porque é que o LIVRE vota contra todas as propostas do Chega para dar mais meios às forças de segurança. O que você está a dizer é enganar o povo português. E a importância da nacionalidade para o LIVRE resume-se numa proposta tão ridícula que o Chega tem, que o LIVRE tem no seu programa de governo, que é que uma pessoa que nasce num navio de bandeira portuguesa é automaticamente português. É esta a concepção que o LIVRE tem de nacionalidade. Uma coisa que se compra como uma camisa e umas calças. Eu percebo muito bem que o patriotismo cause urticária à extrema-esquerda. Mas nós vamos defendê-lo independentemente da posição do Tribunal Constitucional, porque estamos ao lado dos portugueses e não ao lado de uma Constituição retrógrada e bafienta. O que é que nós vamos fazer? É muito simples. Vamos lutar por Portugal. Vamos lutar por uma Constituição digna. E vamos insistir nas nossas posições, porque nós não trocamos princípios, valores e patriotismo por conveniência política e partidária. Vamos defender Portugal, que é isso que andamos a fazer desde o primeiro dia, independentemente dos rótulos que nos queiram colar em programas como este. O nosso barómetro é o povo português. Na opinião de deputados, ou de comentadores, ou de jornalistas. É o povo português. E as ruas dizem-nos uma coisa muito simples. Portugal em primeiro. E hoje Portugal foi traído. Ou seja, Francisco Gomes, só para que fique claro, vão insistir na necessidade de uma revisão constitucional, é isso? Vamos insistir na necessidade de uma revisão constitucional e numa lei da nacionalidade, que, a nosso ver, ainda está muito aquém daquilo que deveria ser. E quanto à questão do sangue, exatamente. E falando só por mim, defendemos nacionalidade jus sanguínea. Exatamente. Porque ser Portugal é ser diferente, é ter um sangue diferente. Insistimos e não temos medo de assumir. Mas em termos destas normas, das que foram chumbadas hoje, o que é que vão propor concretamente, Francisco Gomes? Vamos nos sentar com o Governo e esperamos que o Governo já tenha percebido que só com o Chega é que tem uma lei da nacionalidade a sério. Porque esta conversa que foi feita ainda há pouco pelo deputado do LIVRE, temos que analisar e temos que pensar, eles não querem analisar nada. Isto é conversa para boi dormir, em bom brasileiro. Eles querem simplesmente que tudo fique na mesma, para que consigam protelar, através de mecanismos acessórios, aquilo que não conseguem fazer dentro do Parlamento. A boa notícia é que a extrema-esquerda é cada vez menor e vamos continuar a trabalhar afincadamente para que desapareçam do Parlamento português. Mas acha que só vão conseguir aquilo que pretendem, Francisco Gomes, com uma revisão constitucional? Bem, o que esta decisão tornou bem claro é que o país só anda para a frente em tantos aspectos, inclusivamente na proteção da nossa nacionalidade, quando o Chega for governo. Por isso vamos continuar a trabalhar para merecermos a confiança dos portugueses e temos a certeza que já nas próximas eleições o Chega será governo de Portugal, para desgosto de muita gente que tem urticária ao patriotismo do Chega. O que é que o PS vai fazer agora? Aceitam ainda assim uma nova revisão da lei da nacionalidade, mas com outros pressupostos completamente diferentes? Nós, de facto, temos que perceber que, para além do aspecto jurídico, nós vivemos uma ofensiva terrível da extrema-direita, que até me faz lembrar lições que deveríamos ter aprendido, por exemplo, com as leis de Nuremberg, que infelizmente por alguns estão a ser celebradas por estes tempos. Que é a ideia do sangue, da pureza do sangue, que é bom é aumentarmos a nacionalidade, não é até aos avós, é até aos bisavós, como estava na proposta originária.
Por um lado diz que a pessoa tem que ter uma grande ligação ao país, tem que perceber o que é isto da cultura, dos símbolos, etc. Mas, na verdade, o que queriam era alargar até aos bisavós. Portanto, imagino que alguém tem 80 anos, vive na Polónia, em Espanha, onde quer que seja, nunca veio a Portugal, mas descobre que tinha um avô que nasceu em 1800, um bisavô, e, de acordo com a direita toda, passava a ficcionar-se que essa pessoa era cidadão originário. E, portanto, ela, os seus filhos, os seus netos e por aí fora. Portanto, isto vale mais na cabeça desta extrema-direita que contaminou a ex-direita tradicional. Isto valeria mais do que alguém que estava cá há 5 anos, a descontar, a viver com a nossa comunidade. E, portanto, isto é um pensamento tão desumano, tão terrível. E, aliás, quem nascia em Portugal não era automaticamente português. Um dos seus progenitores tinha que estar cá há pelo menos 1 ano. Ou a ideia de pescadinha de rabo na boca. Imagino que alguém é condenado por qualquer coisa que tem a ver com até algo que tenha a ver com a condução e que tenha uma pena de 2 anos, enfim, que não tem propriamente uma relevância. Quer dizer, nunca mais consegue adquirir a nacionalidade portuguesa. Isto tem aspectos tão terríveis, mas relembro, há aqui uma lógica de separação, de enaltecer a ideia de sangue e de destruir a ideia daquilo que faz um país. De facto, é esta pluralidade, é as pessoas que cá nasceram, é as pessoas que cá chegaram, são os que cá estão, que trabalham, que descontam, que convivem uns com os outros, que trabalham para fazer um país. E repare que quando olhamos para os pedidos de nacionalidade, não há nenhuma corrida à nacionalidade por parte de imigrantes. Nós vemos muitas pessoas que, por exemplo, estão no estrangeiro, como os meus pais estavam quando eu nasci, naturalmente foram ao consulado português a registar-me, porque sendo anos portugueses era normal que quisessem que eu fosse. A nacionalidade portuguesa é residual. É muito residual e, portanto, isto é uma derrota em toda a linha. Não porque o Tribunal Constitucional tenha tido por unanimidade uma visão estranhíssima, mas porque, de facto, esta é uma visão que é absolutamente contrária com princípios básicos de qualquer Constituição liberal. Isto é uma Constituição que tem princípios que qualquer Constituição que consagra o Estado de Direito tem. Quem for democrata convive com esta decisão e explicará também ao país porque é que se dedicam tanto a temas aos quais não dedicam uma única palavra durante a campanha eleitoral.